Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Raciocinando na Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia em Terapia Intensiva. Eu sou Antônio Andrade, especialista em Fisioterapia Respiratória, e hoje a gente vai abordar como atuar no paciente idoso e aumentar seus resultados. Qual o diferencial do atendimento da fisioterapia no paciente idoso? A gente vai falar sobre o paciente que tem Alzheimer, do paciente que tem déficit cognitivo, do paciente que não tem alterações cognitivas, mas tem alguma disfunção que você, como fisioterapeuta, deve atuar com a fisioterapia respiratória que gera resultado, com um alvo bem definido, com um objetivo claro para gerar a melhor intervenção para o paciente. Então, vamos falar sobre a fisioterapia respiratória no paciente idoso. Primeira coisa que a gente tem que saber demonstrar e entender para gerar a melhor conduta para o paciente idoso. O paciente idoso ele tem garantia de atenção integral à saúde e ele tem um objetivo desse atendimento, que é um envelhecimento ativo e saudável. O fisioterapeuta podendo atuar na promoção, na prevenção e na reabilitação desse paciente, desse cliente idoso da fisioterapia respiratória. Está lá no Plano Nacional de Saúde 2020, 2023. Tem que ter essa garantia de atenção integral para o paciente idoso. E pensando com uma visão da fisioterapia, a gente tem 15 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E o fisioterapeuta, ele vai atuar com o idoso em várias dessas áreas. Existe a especialidade de fisioterapia em geriatria? Existe, mas existem as áreas que vão atuar com esses pacientes também para gerar uma melhor conduta. E uma das áreas que se comunicam com a fisioterapia em geriatria é a fisioterapia respiratória, a fisioterapia cardiovascular e a fisioterapia em terapia intensiva. Porque o fisioterapeuta, ele vai atuar com esse paciente desde quando ele atende, quando ele chega no ambiente hospitalar, desde quando ele chega ali no ambiente de terapia intensiva. Você vai pegar o paciente idoso, vai ter que atuar com a fisioterapia respiratória, ao paciente que vai progredir para ter uma alta e sair do ambiente hospitalar, sair da terapia intensiva, ter alta e ir para domicílio, ir para um consultório e trabalhar com a fisioterapia respiratória, para retornar esse idoso para as suas atividades que ele realizava antes. Vou fazer com que esse idoso melhore sua funcionalidade até do que ele apresentava antes. Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar em todos esses campos, em todas essas áreas com o paciente idoso, e ele tem que estar preparado para entender quais são os diferenciais desse atendimento do idoso. O que é que ele tem de alteração de frequência cardíaca, como você pode adaptar uma conduta de terapia obstrutiva, terapia expansiva a um paciente que já tem um certo déficit cognitivo, para cada caso, uma conduta específica. Não repetir técnicas igual para todo paciente, mas não, tem um processo de tomar decisão que vai fazer você gerar uma conduta mais efetiva com atendimento no diferencial do paciente, fazendo com que o paciente melhore sua funcionalidade. A progressão da capacidade funcional do paciente idoso, ele vai sair de uma elevação, ele vem no paciente na vida juvenil até a fase na vida adulta, e depois, quando ele chega na velhice, ele vai ter uma perda da funcionalidade. Se o paciente tiver alguma disfunção, essa perda é essa linha mais clara. É uma perda importante que passa do limiar de incapacidade. O paciente vai ter uma incapacidade funcional, que vai atuar no componente cardiorrespiratório, vai atuar no componente de força muscular periférica, de força muscular respiratória, de geração de volume, de capacidade para realizar as suas atividades de vida diária. E a reabilitação da fisioterapia, ou a promoção, ou a prevenção nesses pacientes, vai fazer com que essa linha de queda da funcionalidade não chegue no limiar de incapacidade, fazendo com que o paciente idoso consiga realizar suas atividades ainda com uma funcionalidade. Eu tenho um paciente meu mesmo que peguei na síndrome pós-terapia intensiva, o paciente, 86 anos, 90 anos, tinha um paciente de 90 anos que estava internado, que teve alta, foi para casa e estava lá na cama e a família já pensava, ele não vai progredir muito bem. Você, como fisioterapeuta, identificando que esse paciente tem condições de progredir com a fisioterapia respiratória, com a reabilitação pulmonar, com a reabilitação cardiovascular, você demonstra isso para os familiares do paciente, o resultado é claro.
para cada caso, um caso você tem que saber identificar se vai progredir, né? Ter um prognóstico bem definido. E aí esse paciente de 90 anos, depois, estava tirando foto comigo, andando na beira-mar lá do Leblon, quando eu morava no Rio de Janeiro. Então, é progressão do tratamento, sabendo identificar as disfunções para gerar a melhor intervenção. E aí você melhora essa funcionalidade. Então, aqui é uma imagem dessa progressão que pode acontecer, mas você pode atacar. Quem é que nunca viu aí no Fantástico, apareceu, acho que há uns 3, 4 anos atrás, um idoso, não vou saber a faixa etária específica, mas perto dos 100 anos, que ainda corria de bicicleta, fazia várias provas atléticas, porque ele tinha uma capacidade funcional e ele era treinado. O idoso, você pode atuar para manter essa funcionalidade, manter essa capacidade. A fisioterapia respiratória vai atuar em vários pontos nesse idoso. Ele vai atuar tanto no componente respiratório, lembrando que fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório, então não é chegar, eu vou sempre colocar isso nas minhas lives, sempre colocar no conteúdo, fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. É você chegar no paciente idoso, chama você, contrata você como fisioterapeuta, aí você chega lá no paciente e vamos lá. Faz até uma pose assim, né? Segura, vamos lá. Puxa com força. E o paciente faz 3 vezes de 10 repetições. Isso acontece no ambiente hospitalar, em consultório, ambulatório. Aí depois disso, pega e vamos lá. Inspira profundo e solta. Inspira profundo e solta. Aí não gera resultado no atendimento. A pessoa, o fisioterapeuta não consegue cobrar um valor justo, não consegue fazer uma fisioterapia que faz com que o paciente melhore. Quando você deixa isso de lado e sabe identificar as alterações cinético-funcionais, sabe o que tem comprovação científica, através dos fundamentos da minha metodologia, do conhecimento teórico, teleológico, do conhecimento prático, realista, das atitudes coordenadas, você consegue gerar uma conduta concreta, no caso efetivo, através de um plano terapêutico ideal. E aí o resultado começa a vir. Isso acontece no paciente idoso também. E você tem vários pacientes precisando de um fisioterapeuta como esse. Existe uma demanda grande de pacientes que precisam de uma fisioterapia com qualidade. Faltam profissionais escassos. E saber atuar dessa maneira faz você gerar o melhor resultado, lotar a sua agenda de pacientes particulares e se diferenciar na fisioterapia respiratória, na fisioterapia que gera resultado para esse paciente. Um dos pontos que deve ser observado, não se pode esperar pela incapacidade para realizar atividades que melhorem o desempenho físico e funcional. Por que eu coloquei aqui dentro dessa aula? Porque muitas vezes você vai avaliar um paciente que a força muscular inspiratória dele não está reduzida. E ele não tem você faz um teste funcional que não está tão reduzido. Você pode passar uma orientação para ele manter um treinamento muscular, uma orientação para ele manter um fortalecimento e acompanhar esse paciente de tempos em tempos, fazendo novos testes funcionais. Você vira um fisioterapeuta assistente desse paciente. Você pode pegar um momento que esse paciente está em crise, está com alguma alteração e fazer a reabilitação e depois ficar acompanhando esse paciente também de tempos em tempos, não esperar ele ter uma nova piora. Mas para isso você tem que saber, tem que ter objetivos bem definidos. Não é assim com o médico geriatra, ele não fica acompanhando pacientes de tempo em tempo e faz testes funcionais com os pacientes, porque você, fisioterapeuta respiratório, não pode fazer um acompanhamento do paciente para saber se ele está progredindo, se ele está melhorando a funcionalidade. Você é capacitado para isso. Você sabe realizar testes funcionais osteomioarticulares, testes funcionais como um todo, você sabe fazer teste de sobrecarga, de submáxima, como teste do degrau de 6 minutos, teste de caminhada de 6 minutos. Você deve saber avaliar uma força muscular inspiratória e você pode atuar nesse paciente em todos esses componentes, fazendo esse acompanhamento progressivo, reduzindo essa piora da autonomia e da independência para o autocuidado. Então, o paciente, no envelhecimento ativo, ele vai atrás de uma autonomia e independência para o autocuidado. Você tem que conseguir demonstrar dentro do seu prognóstico fisioterapêutico que você pode atingir esse objetivo. É claro, dentro de cada caso concreto. Coloquei aqui que a gente vai falar sobre o paciente com Alzheimer, paciente com outros tipos de demência. E você, como fisioterapeuta respiratório, também consegue atuar nesses pacientes, prevenindo complicações respiratórias, gerando terapias desobstrutivas, gerando fortalecimento muscular respiratório, melhorando funcionalidade. Peguei um caso que me surpreendeu. O paciente, eu acompanhei esse paciente depois, ele estava internado no ambiente hospitalar, já com GTT,
respiração espontânea, mas suporte de O2, hipotrofia muscular, Alzheimer avançado, e o paciente, quando me chamaram para começar a acompanhar esse paciente em domicílio, paciente particular, ele estava acamado, não conseguia fazer nenhuma atividade. E o que era passado para o paciente e para os familiares é que não tinha muito o que fazer com ele, porque o paciente não cooperava. E a gente sabe, dentro da prática clínica, que acontece muito dentro do ambiente hospitalar. O fisioterapeuta, a culpa não é dele, mas a culpa é muito pelo sistema. Ele tem vários pacientes para atender, ele pega aquele paciente com Alzheimer que não está respondendo muito, e é um paciente que ele vai demorar menos tempo, porque muitas vezes ele acha que não vai ter uma resposta. Quando eu peguei esse paciente, comecei a fazer testes funcionais, e ele começou a cooperar com os testes. Testes funcionais simples no leito ainda. Ele começou a cooperar. Eu disse, pô, esse paciente ele coopera com o que eu estou programando. O que a gente pode trabalhar de motricidade, de funcionalidade, de autonomia? O que a gente pode trabalhar de fisioterapia, de componente de exercícios respiratórios da fisioterapia respiratória? Inicialmente, começando com um EPAP, gerando empilhamento aéreo. Depois, progredindo com um paciente fazendo um treinamento muscular respiratório com máscara, utilizando o Power Brief associado com EPAP. E o paciente começou a responder. Começou depois a gente colocar o paciente na posição sentado, treinar o equilíbrio, fazer cicloergômetro com o paciente. Coloquei o cicloergômetro e o paciente começou a fazer de maneira, parecia até que era de maneira reflexa, mas o paciente cooperando começou a fazer o cicloergômetro. E eu disse, o paciente consegue fazer o cicloergômetro. E o paciente foi progredindo. Hoje em dia, durante a fisioterapia, eu jogo a bola para ele e ele chuta para mim. Ele está jogando comigo, brincando, mas está tendo uma funcionalidade. E eu lembro muito bem quando ele começou a rir, quando a gente foi jogar a primeira vez, coloquei a bola, a gente foi jogar brincando com ele, né, no futebol, assim, e ele começou a rir e está melhorando a funcionalidade. É todo paciente que vai ter essa resposta? Claro que não. Mas você, como fisioterapeuta, para definir a conduta que você tem que fazer, você tem que avaliar através de um processo de tomada de decisão para identificar dados objetivos. É o que eu falo sempre para os meus alunos. Através de um processo de tomada de decisão, através do DCTA, você consegue identificar quais são essas alterações funcionais que você consegue gerar uma intervenção para esse paciente. Não é gerar qualquer conduta. É fácil? Não, mas é sempre quando você sabe o que é que você tem que avaliar. E você deve avaliar componente de atividades básicas, instrumentais e avançadas do paciente idoso, motricidade, funcionalidade e autonomia. E aí eu coloco esse processo, que eu, dentro dos meus cursos, a gente debate e entra com exemplos práticos de uma maneira bem clara, que é o DCTA. Você vai pegar um paciente com Alzheimer, você tem que avaliar, como eu dei o exemplo do caso, dados objetivos. Quais são os testes que você utiliza? Não é só, eu vou chamar o paciente e ver se ele responde, não. Qual o teste, qual a escala que você vai aplicar? O que é que você vai avaliar nesse paciente para ver se ele tem uma funcionalidade? Então, você tem que colocar alguns dados objetivos dentro do seu processo de tomar decisão. Então, pode ser um teste de funcionalidade, de sentar e levantar durante 30 segundos. Você está avaliando a capacidade que ele realiza isso. Pode ser um teste para fazer uma caminhada de 3 metros. Você está tendo dados objetivos. Depois você correlaciona com os dados para identificar alterações aceitáveis e o que você pode gerar de intervenção com C de causa. Correlacionar com a causa e o que você pode aceitar, o que pode estar ocorrendo que você pode gerar a intervenção. Então, você pegou um paciente com Alzheimer que está com tosse produtiva e não consegue expectorar. Mas você não tem como avaliar a capacidade vital. Você vai conseguir avaliar a capacidade vital? Não. Mas você pode fazer um empilhamento aéreo através do brief stake e ver se o paciente consegue gerar volume através do empilhamento aéreo. Quando você abre esse empilhamento aéreo, você abre a válvula, o paciente tem um pico de tosse, gera uma terapia desobstrutiva, algumas vezes nem precisando ser aspirado. A aspiração é lesiva, a aspiração é desconfortável. Então, fazer um teste específico para identificar uma alteração, para conseguir gerar uma intervenção. Então, primeiro são os dados, você tem os dados objetivos, depois você correlaciona com a causa, depois você vai pegar a terapia comprovada. Lembrando que, aplicando no caso concreto, a prática baseada em evidência é o melhor estudo através do seu julgamento clínico sendo colocado de acordo com as crenças do paciente, de acordo com a autonomia do paciente. Então, você tem que pegar isso e colocar que seja efetivo, que tenha efetividade, que consiga gerar um efeito para o paciente. D de dados, C de correlação com a causa, T de terapia comprovada
e a da avaliação contínua. Você vai avaliando esse paciente de maneira contínua, tendo mais dados objetivos para seguir sempre esses processos de tomada de decisão do DCTA. Dados correlacionados com a causa, terapia comprovada e avaliação contínua. Você repete isso, demonstra resultado, está fazendo a fisioterapia diferenciada, fazendo a fisioterapia que gera valor para o paciente, que faz você lotar a agenda, que faz você ter retorno financeiro justos, em vez de fazer, como eu já dei o exemplo, padrões ventilatórios e ciclo ativo da respiração só e respirou. Ali, defina a melhor conduta. E aí, dentro do DCTA, você vai ter o plano terapêutico ideal. A partir da avaliação, você define seu plano terapêutico, a conduta do caso concreto efetiva, você consegue demonstrar o resultado da alta correta e tem essa fisioterapia diferenciada. Sempre em ciclos evolutivos. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Um dos pontos principais que vocês vão pegar nesse paciente é o paciente com a síndrome de fragilidade, que é a perda de massa muscular, de força e baixa energia para a atividade de vida diária. Olha, quem é que vai atuar para melhorar essa energia para a atividade de vida diária? Quem é que pode atuar com ganho de força? A fisioterapia respiratória, junto com a fisioterapia em geriatria. Mas você, como fisioterapeuta respiratório, você atua bem nesses componentes de condicionamento cardiorrespiratório, sabendo diferenciar que o paciente idoso ele tem uma resposta de frequência cardíaca alterada. Ele tem uma resposta que ele pode estar com o uso de beta-bloqueador, ele pode estar com o uso de ter outras comorbidades, ter insuficiência cardíaca. O paciente pode apresentar várias disfunções que alteram a sua conduta. Então, pode ser que no paciente você não consiga calcular a frequência cardíaca de treinamento através da frequência cardíaca de reserva, mas sim utiliza a escala de Borg. Outro paciente que tem um marcapasso que você não consegue gerar uma sobrecarga tão grande, que esse paciente tem sobredemanda. Então, para cada caso específico no paciente idoso, seguindo um DCTA, seguindo esse processo de tomar a decisão, você identifica o que pode ser feito e o que não pode ser feito com esses pacientes para conseguir gerar essa intervenção da maneira clara, se diferenciar, gerar resultado. Fazer o quê? Ser sempre lembrado como fisioterapeuta que faz uma fisioterapia eficiente. E aí, começa a lotar a sua agenda, aumenta seu retorno financeiro, tudo isso em ciclos evolutivos. E isso é benéfico para o paciente, porque você está gerando uma conduta que faz efeito, e não uma conduta desnecessária. E dentro do tratamento fisioterapêutico do paciente idoso, você vai ter componente que vai atuar no componente osteomioarticular, no componente cardiorrespiratório, neurofuncional e a integração de todos. Veja que eu coloquei aqui na integração. Condutas lúdicas, adaptativas, de aprendizagem, integrando tanto o componente neurofuncional, cardiorrespiratório e osteomioarticular. Então, você vai treinar ganho de força muscular em ins e eis, vai ganhar força muscular periférica também, que está correlacionado com o componente osteomioarticular e cardiorrespiratório. Vai fazer exercício aeróbico, vai fazer ganho de flexibilidade. Dentro das diretrizes brasileiras de reabilitação cardiovascular, tem um ponto específico que se fala dos exercícios de flexibilidade, atingindo o limiar máximo de flexibilidade para esses pacientes, que já gera sobrecarga. Você vai atuar com controle, equilíbrio, que também dentro das diretrizes de reabilitação pulmonar e nas diretrizes de reabilitação cardiovascular, coloca o componente de controle e equilíbrio. E exercícios respiratórios. Se o paciente não cooperar, utilizar exercícios de expansão e expansão, através de empilhamento aéreo, através de EPAP, através de válvulas unidirecionais, através do uso da ventilação não invasiva, e quando o paciente coopera através do treinamento muscular inspiratório, através do ganho de mobilidade da caixa torácica, de condicionamento cardiorrespiratório. Tudo isso com um alvo a ser atingido, com um objetivo que você definiu na fase inicial da sua avaliação, quando você avalia bem o paciente, encantando o paciente, encantando os familiares, encantando todo o ambiente que você está atuando. E aí começa a todo mundo indicar paciente para você, porque você está gerando resultado. E aí você começa a colocar as atitudes coordenadas de manter sempre sua agenda lotada de pacientes particulares, pagando valor justo, você atendendo com qualidade, gerando um ciclo virtuoso para o fisioterapeuta e para a fisioterapia. Não fazendo apenas, como eu já repeti, chegar todo paciente, expirou, padrões.
Dá uma raiva quando eu vejo isso. Então, como assim? Não é porque não pode ser feito. Dependendo de alguns casos, você pode até fazer. Mas o que é que a gente vê? Todos os pacientes fazem isso. E outra coisa, se for para passar Respiron, não é para passar só com você. Não é chegar lá com você. Pô, bota o cara fazer lá umas 10 vezes durante o dia, sem você. Sem o fisioterapeuta. É algo simples, fácil. O treinamento muscular respiratório mesmo, dentro do plano terapêutico ideal, eu treino o paciente e o paciente faz comigo e faz sem minha presença. Porque ele vai ter que me esperar para utilizar um power brief, se ele for lúcido orientado. Quando ele não é lúcido orientado, mas se ele consegue fazer junto com um acompanhamento, explicando bem, por que só me esperar? É obrigatório? Não. Quando está com você, você otimiza. Você faz muito mais do que apenas colocar para fazer um exercício. Mas você pode prescrever esse treinamento e gerar um acompanhamento. Como é que eu faço? Prescrevo o treinamento, prescrevo o que o paciente tem que fazer e o paciente manda para mim no dia que não está comigo. Tem uma paciente minha mesmo, 84 anos, fazia reabilitação pulmonar, paciente com fibrose pulmonar. A gente teve um período de acompanhamento bem integral de monitorização durante 6 meses. Então, 6 meses eu ia de 3 a 5 vezes por semana para fazer a reabilitação em domicílio dela. Depois desses 6 meses, eu dei a alta parcial. Quem acompanha aqui sabe que tem vários tipos de alta que você vai passando para o paciente, e aí eu dei a alta parcial para essa paciente. Nessa alta parcial, a paciente fazia a cada 15 dias uma nova avaliação comigo e ficava mandando como é que estava a progressão nos outros dias. Depois eu fui reduzindo esse período de acompanhamento da paciente, passando para 2 meses, e depois de alta total da paciente, mas sempre ela mandava alguma mensagem, eu queria fazer uma nova avaliação, e você vai estar sempre gerando um resultado para esses pacientes de maneira contínua. Então, não você tem que pensar sempre, como eu posso priorizar, mas o paciente de 84 anos vai ter alta? Vai. Todo paciente? Não. Tem um paciente crônico que tem doença progressiva que você tem que ter mini resultados, mini evoluções ou reduções da progressão. Você tem que ter isso definido dentro da sua avaliação, dentro do seu plano terapêutico, dentro do seu plano terapêutico ideal, dentro do PTI. Vou começar a utilizar as siglas aqui. Pessoal que acompanha diariamente, semanalmente, e vai estar presente, sabendo dessa sigla, eu coloco muito dentro dos stories do Instagram, para a gente ter uma comunicação dentro da nossa metodologia, facilitando aí essa comunicação para quem está presente e quer aplicar essa metodologia de tomar decisão, quer aplicar essa capacidade de gerar uma melhor intervenção com a fisioterapia respiratória e a fisioterapia em terapia intensiva. Então, 2 exemplos práticos que você pode utilizar no paciente que tem um déficit de cognição para gerar a conduta. Empilhamento aéreo através do EPAP. Então, se você tem um EPAP com válvula unidirecional, o paciente, quando inspira, a válvula vai abrir, quando ele expira, a válvula fecha, ele tem que vencer uma válvula expiratória de 5, 10, 15 centímetros de água. O paciente vai se agitar no começo, você vai deixar 1, 2 vezes, tirar 1, 2 vezes, tirar. O que é que eu observo? Quando você vai colocando, o paciente vai tolerando, o paciente vai aceitando, ele vai se acostumando com você, ele começa a fazer o exercício. Então, tem pacientes meus mesmo, começou ali com 5, 10 repetições só e passa 2, 3 minutos fazendo EPAP, como terapia desobstrutiva expansiva, paciente com demência frontotemporal. Então, você vai adaptar no caso concreto através do seu padrão de avaliação. Não adaptou, não conseguiu fazer esse exercício, é uma terapia desobstrutiva que você quer fazer, é uma terapia expansiva, vamos tentar uma ventilação não invasiva, ver se tolera. Um exemplo que aconteceu essa semana, um paciente com Alzheimer também, que eu atendo em um ambiente domiciliar, e começou a ter um processo infeccioso e a gente estava acumulando secreção. A gente começou a utilizar a ventilação não invasiva. Inicialmente parecia que ele não ia tolerar, mas depois começou a tolerar bem e teve uma resposta boa ao tratamento. É para fazer com todos? Não. DCTA, avaliar parâmetros objetivos, identifica a causa e gera a melhor conduta. Estudos científicos sobre o assunto. Peguei um estudo brasileiro sobre treinamento muscular respiratório em idosos sobre a qualidade de vida, resposta imune, força muscular respiratória e de membros inferiores. Um ensaio clínico randomizado. A gente tem estudos de várias áreas dentro da fisioterapia respiratória no paciente idoso. Eu peguei uma aqui, treinamento muscular respiratório, em português, para o pessoal, como tarefa de casa, pesquisar esse estudo, dar uma lida, para começar a se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. Eu sempre falo, conteúdo das lives, abre a cabeça,
o conteúdo depois da live, você pega um artigo, pega os artigos que eu vou passando, vai estudando, vai dar uma lida, e quem quer se aprofundar mesmo, quer ter o treinamento intensivo, entra nas formações completas, deve ser no fisioterapia intensiva, para conseguir ter esse resultado bem mais rápido, porque é tudo mais organizado, sequenciado, tudo bem planejado. Então, nesse estudo de treinamento muscular respiratório no idoso, ele demonstrou que o paciente que realizava treinamento muscular respiratório melhorou, isso é claro. Mas outro ponto que eles identificaram, que houve melhora, no teste de sentar e levantar. Então, treinar a musculatura respiratória gerou um resultado no teste de sentar e levantar. Por quê? E aí você vai ter aquela mesma explicação do paciente que tem doença respiratória crônica, que gerar o treinamento muscular respiratório tem uma resposta na capacidade de exercício. Porque quando o paciente está começando a fazer uma atividade, que ele está gerando atividade da musculatura periférica, ele começa a utilizar a musculatura respiratória para gerar volume também. E a partir de um momento que ele tem uma sobrecarga importante, que ele vai ter uma sobrecarga no teste funcional, membros inferiores, membros superiores, ele também está tendo a sobrecarga respiratória, o fluxo sanguíneo começa a sair da zona periférica e ir para a musculatura respiratória, e você vai ter, isso é uma das hipóteses do que melhora, né? E você começa a ter uma fadiga mais rápida das musculaturas membros inferiores, quando você está fazendo um teste. Quando você treina a musculatura respiratória, você reduz isso. Reduzindo isso, os membros inferiores conseguem responder melhor. Isso é uma das hipóteses que gera, com o treinamento muscular respiratório, a melhora da funcionalidade dos testes de exercícios. Então, aqui é do teste de sentar e levantar. Não lembro especificamente como é que eles explicam dentro do estudo, mas dê uma lida dentro do estudo, se aprofunde, o estudo em português, o pessoal acabar aqui como tarefa de casa e dar uma lida dentro de um estudo específico. E aqui uma imagem, que o treinamento muscular respiratório de um paciente pré-customizado, idoso, e uma ferramenta de alto nível. Eu preciso ter o computador com Power Brief KH2, com... Não. É só pré-customizado? Não. Você tem que saber que tem que avaliar a força muscular respiratória, ter um parâmetro objetivo, e você vai ter equipamentos específicos para treinar essa musculatura. Aí você pode indicar para o paciente adquirir, você pode ter o seu que você faz, você utiliza filtro e tem a esterilização. Você vai ter os equipamentos específicos para gerar com o paciente, para atender o paciente, de acordo com o caso concreto. Não tiver o equipamento, você vai alugar ou comprar já com o que você está tendo de retorno com o paciente. E aí você vai, ou alguns equipamentos, na verdade, de uso individual, aí você vai solicitar para o paciente comprar, mas você tem que ter isso dentro do seu plano terapêutico ideal. Você tem que saber o porquê você está solicitando o equipamento. Você tem que saber qual é o equipamento específico para aquele parâmetro objetivo. E não fazer condutas sem equipamentos, porque acha que o paciente não vai comprar ou que não precisa. Não, alguns precisam, o equipamento precisa, você vai adquirir já o que você está tendo de retorno. Se você não tiver ainda equipamentos, no próximo você já não vai precisar outros, você tem que solicitar para o equipamento, para o paciente, e aí você vai gerando uma conduta efetiva, se diferenciando, fazendo um montinho, montão, criando sua bagagem de resultado, gerando o resultado para o paciente, fazendo uma fisioterapia diferenciada, uma fisioterapia de valor, uma fisioterapia que faz diferença para o paciente idoso, melhora a funcionalidade e faz com que esse paciente tenha melhor qualidade de vida. Não é isso que você procura? Fazer essa fisioterapia diferenciada? Então, pense sempre nisso. O que eu posso fazer para gerar uma melhor conduta para o paciente com um parâmetro objetivo? Isso é um dos principais fundamentos dentro da minha metodologia de ensino. Parâmetros objetivos com alvo definidos dentro de um prognóstico. Quanto tempo você vai fazer, o que você vai fazer para conseguir que esse paciente melhore cada vez mais. Comece agora a pensar o que você quer. O que você quer como fisioterapeuta? Ser um fisioterapeuta que passa apenas só padrões e respirou, ou um fisioterapeuta que tem um alvo bem definido para gerar a conduta para o paciente?